Oi, pessoal. Tem coisas que a história nos reserva e que ensina muitas lições. Uma delas são as eleições. E a eleição de Bolsonaro foi muito interessante para os brasileiros, para a história do Brasil, para a história do mundo, mostrando que as eleições, às vezes, ela tem o seu papel. E um dos papéis das eleições é exatamente mostrar para a história, lá para o futuro, o que a gente deve fazer e não fazer. E uma das coisas muito importantes das eleições que nós tivemos, que foi eleito Bolsonaro, e uma Câmara dos Deputados e Senado de juízes, delegados, promotores, militares, todos bandido bom é bandido morto. Todos com a pauta de segurança, todos com essa mesma matiz e matriz. Pois bem, qual foi a lição? A lição foi muito importante pelo seguinte: Bolsonaro provou para todo mundo, pelo menos para aqueles que têm um QI até 50, 30, Bolsonaro provou que a tortura não funciona e provou que a ditadura dos militares não serve para nada, são incompetentes. No máximo, eles servem para gerir os quartéis, mas não para gerir política, para fazer política. E o tempo de ditadura dos militares, aqueles saudosistas, ficaram para trás. Bolsonaro provou várias coisas com a sua eleição e com a sua incompetência no governo. Que militares não servem para gerir política, eles têm que ficar nos quartéis. Provou que religiosos fundamentalistas não podem ir para a política. Provou que a turma da segurança do bandido bom, bandido morto não serve para nada. A insegurança e a violência continuam ou até aumentou. E a pobreza aumentou mais ainda. Então são várias lições que Bolsonaro deixa para a sociedade brasileira. Lógico que teremos sempre aqueles saudosistas que amam Hitler, que amam ditadores. Sempre vai haver. Mas, excluindo esses saudosistas, o nosso tio, nosso avô, né? Excluindo esses, fatalmente, quem tem bom senso vai sempre lembrar, para os novos que não viveram ditadura, entenderam para que serve militar. Não serve para nada na questão da política. No máximo, ficar nos seus quartéis. Já que o Brasil não tem guerra, que o Brasil tem uma diplomacia de neutralidade há muitos anos. E é isso, serve para os quartéis. Então a eleição de Bolsonaro serve para isso. Serve para alertar a gente também que o fascismo existe, que as pessoas saem dos armários quando, no dia de malhar o Judas, no anonimato, hoje foi trocado pela internet, pelo anonimato na internet. Todo mundo sai e joga pedra em todo mundo. E que a gente tem que combater isso, tem que combater as notícias falsas, criminosas, e temos uma grande lição. Com o Guedes como ministro da Economia, nós aprendemos que seja um governo popular, seja um governo mais progressista, seja um governo de que matriz, de que origem, ele vai governar uma vez eleito, pago pelos banqueiros, pelos bilionários, eles vão gerenciar e gerir para os banqueiros e para os bilionários. Não estão nem para a pobreza. Essa é a lição que fica. E a lição
política que fica em relação ao judiciário, Ministério Público, forças militares, é que essas pessoas devem voltar para o judiciário, para o Ministério Público, para as delegacias e para os quartéis. Eles não servem para gerir política. Se eles vierem para a política como candidato, devem vir como candidatos, e não antissistema, e não com uma pauta de violência, para combater violência. Já provou que não. Eles voltarão aos quartéis, voltarão ao judiciário, voltarão ao Ministério Público, voltarão para as delegacias. O povo vai colocá-los lá no seu devido lugar. E a outra coisa que nos ensina é que a internet, essa terra sem lei, a gente precisa trabalhar com ela, precisa trabalhar nela e combater toda a matéria de violência, toda a discriminação, todas as notícias falsas, e colocar nessa terra sem lei, nessa selva, o nosso posicionamento. Isso é muito importante. E lembrando, eleições não muda a vida de ninguém. Se mudasse, há 500 anos tem o Brasil, há centenas de anos tem eleições, lembrando que pobre não votava, que mulher não votava, e hoje praticamente todo mundo vota. E a nossa vida não mudou em nada. Portanto, eleições não servem para nada, porque são financiadas pelos bilionários, e quem paga a música, quem paga a banda, vai escolher a música. Né? Então, como os banqueiros pagam sempre a banda, os governos servirão para os banqueiros. Abraço.